Eu vou ser bem claro nessa abertura do vídeo. A meu ver, Paulo Guedes foi um dos melhores e talvez o melhor ministro da economia da história do Brasil. Eu tenho essa opinião em função de vários avanços que ele liderou na economia brasileira dentro da sua gestão no governo Bolsonaro. Além da desregulamentação de diversos setores, queda de impostos, ele foi a primeira autoridade econômica do Brasil que efetivamente conduziu o nosso país para um contexto de menores alíquotas tributárias, de queda da carga fiscal, como se chama, além de outros avanços. Agora a visão é diferente, tem que respeitar, prefiro a visão do Paulo Guedes ou a gestão do Paulo Guedes. Mas o fato é o seguinte, pessoal, a inflação pelo IPCA 15 caiu. E quando se tinha uma boa notícia no governo passado, que os grandes veículos de imprensa que faziam oposição àquela proposta política faziam? Diziam, a economia melhorou, mas... E eu vou fazer a mesma coisa hoje. A inflação caiu, mas... Já eu vou contar para vocês. Também nesse vídeo eu vou tratar de um grande avanço na medicina mundial, que foi fazer um sujeito tetraplégico andar de maneira quase autônoma pela primeira vez, usando tecnologia de última geração. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos trabalhar, gente. Bom, começando aí então pela inflação do IPCA 15, que vai medir os preços, a evolução dos preços no Brasil entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio, nós tivemos aquele resultado que eu já antecipei de 0,51% de alta. O lado bom desse dado é que é o quarto mês consecutivo de queda do IPCA 15. Então dá para dizer, sim, existe uma tendência de desaceleração dos preços no Brasil. Não é o suficiente ainda para baixar juros, baixar Selic, porque esse indicador, mesmo sendo melhor que dos meses passados, ainda não é o suficiente para fazer com que a inflação anualizada chegue àquele patamar máximo de 4,5%. Se nós analisarmos esse 0,51%, ao cabo de 12 meses a inflação acumulada fica em 6,29%, o que é muito elevado ainda para proporcionar uma efetiva, uma real queda da Selic. Então, não é nesse momento ainda que a pressão do governo e da própria sociedade vai surtir efeito técnico para se conduzir a juros menores no Brasil, pelo menos taxa básica de juros. E esse resultado teve alguns fatores de pressão deflacionária. Quais foram eles? Primeiro, vou destacar o setor de transportes. Nós não temos aquele impacto forte ainda da redução dos preços dos combustíveis, que ocorreu há mais ou menos 2 semanas, a partir da Petrobras. Mas houve uma deflação de 0,04% nesse período apurativo que nós estamos tratando. Repetindo, segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio, e esse grupo de consumo corresponde a 20,6% da despesa média mensal das famílias brasileiras. Outro grupo que caiu foi artigos de residência, com uma participação no consumo, como eu falei, de 3,88%, então não é tão relevante assim, mas registrou uma queda de 0,28%. Dentro de um controle, ou dentro do razoável, nós podemos destacar o grupo de comunicação, alta de apenas 0,02%, só que nos meses anteriores esse grupo teve relevantes altas de preço na área de streamings, telefonia e internet. No ano, a inflação do setor de comunicações está 4,03%, então o resultado mensal de 0,02% é efetivamente positivo, mas dentro de um contexto anual, esse segmento, esse grupo de consumo ainda está com uma inflaçãozinha bem elevada. Setor de educação, ou grupo de educação, alta de 0,07%, mesmo caso. Em janeiro e fevereiro houve altas muito significativas nas matrículas e nas mensalidades escolares, e isso perdura durante todo o ano. Então a tendência é que esse grupo fique estável até dezembro, até janeiro do ano que vem. O grupo do vestuário teve uma alta de 0,35%, que está dentro do razoável, já a habitação subiu 0,43%, um pouco acima do desejável. E o que puxou a inflação para esse patamar de 0,51%? É isso que tem que prestar atenção. Primeiro lugar, saúde e cuidados pessoais. Vamos lembrar que mês passado, isso é uma coisa ainda controlada pelo governo, acho que é errado,
foi liberado alta de até 4% nos remédios, nos medicamentos. E, evidentemente, isso vai impactar esse grupo de consumos, mas provavelmente não a partir do fechamento de maio ou junho, mas em julho, esse indicador, se não houver aceleração generalizada de preços, vai se manter estável e essa inflação um pouco mais pronunciada, vamos falar assim, ela vai se diluir no decorrer do ano. Mas aí vem o mas. Como eu falei, quando o Paulo Guedes fazia uma coisa legal, dava um bom resultado na economia, os grandes grupos de imprensa falavam, a economia melhorou, mas agora eu vou falar que nem o Ronald Golias. Mas o que aconteceu? Olha só uma coisa que nós precisamos prestar atenção, pessoal. A inflação do IPCA 15 do grupo de alimentação foi a 0,94%. Se nós pegarmos no mês passado, ela tinha sido quase zero. E vamos pegar o contexto da produção primária brasileira no decorrer desses últimos dias, o que nós temos, o que nós ouvimos falar? Queda de preço de commodities alimentares. Caiu o preço da soja, caiu o preço do milho, caiu o preço das carnes, enfim, temos em princípio condições favoráveis para uma retração ou uma estabilidade de preço dos alimentos. E por que isso não ocorreu? O que será que aconteceu? Será que excesso de chuvas no Sudeste e falta de chuvas aqui no Sul? Não, isso aí foi em janeiro, fevereiro, acabou a estiagem aqui e acabou a cheia na região Sudeste. Então, o que está motivando essa alta de 0,94% no setor de alimentação, no grupo de alimentação para o consumidor brasileiro? A meu ver, o que está acontecendo nesse ponto? Duas coisas. Primeiro, o impacto da alta do preço dos combustíveis que ocorreu na virada de fevereiro para março. Vocês vão lembrar que voltaram alguns impostos e encareceram os combustíveis, e isso está chegando no fluxo econômico no varejo nesse momento. E, em segundo lugar, há sim uma visão de oportunidade por parte das empresas, tanto que produzem alimentos, como que distribuem, como vendem no varejo, essas comidas que nós tanto gostamos, no sentido de que há uma expectativa inflacionária maior para os próximos meses, pelo menos isso se fala muito na imprensa, e essa expectativa faz com que os empresários, para não perderem no futuro, aumentem seus preços de maneira antecipada. Vamos dar um exemplo. Se hoje você está vendendo 1 quilo de banana por R$1 e sabe que o custo dessa banana na próxima compra vai ser R$1,30 ou R$1,40, você vai continuar vendendo essa fruta por R$1 ou vai, no mínimo, garantir uma remuneração que lhe faça poder comprar o próximo estoque de produto que vai estar mais caro. É mais ou menos isso que acontece no ramo da alimentação. Há uma expectativa de continuidade de alta de preços nesse âmbito e as empresas se antecipam para não levar prejuízo na dinâmica de compra e venda. E esse contexto, sim, é preocupante, ele pode ser difundido para vários segmentos da economia. É verdade que essa segunda quinzena de maio, já pensando no IPCA do final do mês, ela vai ter um impacto, sim, maior da queda dos preços dos combustíveis. Então, a inflação fechada, a inflação oficial brasileira de maio, provavelmente seja menor que 0,51%, mas a pressão continua. Por que ela continua? Alguns motivos. Nós vamos ter na virada do mês a recomposição de ICMS mais elevados sobre combustíveis e, evidentemente, isso vai impactar diretamente no preço, revertendo grande parte da queda dos preços dos combustíveis patrocinados ou oferecidos pela Petrobras à sociedade brasileira. Segundo lugar, mercado é livre, mercado não pode ser fiscalizado. Quando ele é fiscalizado, começa a haver rigidez. E o que está acontecendo? O governo federal, em um rompante de autoridade para garantir a queda dos preços dos combustíveis, está fazendo uma campanha de fiscalização de preços junto com os PROCONs ao nível da gasolina, do etanol e do diesel. Isso está ocasionando uma série de reações, até manifestações por parte dos sindicatos, dos comerciantes desse ramo de atividade da economia, colocando bem claro, olha, o preço é livre, essa fiscalização não tem sentido. E vamos pensar um pouquinho, se os postos de abastecimento de combustíveis estão sendo fiscalizados e forçados a convergir num preço
que talvez não seja só a realidade, será que isso não pode acontecer com outros ramos do comércio? E esses outros ramos do comércio vão pensar o quê? Se eu fosse comerciante nesse momento e tivesse vendendo razoavelmente bem, eu pensaria o seguinte: olha, já que estão fiscalizando o posto lá da esquina, eu posso ser o próximo, então eu vou fazer o quê? Eu vou antecipar a minha alta de preços. Essas políticas intervencionistas, então, gente, elas realmente só fazem mal para a economia. Quem tentou isso, especialmente aqui na América Latina, vamos lembrar da Venezuela e da Argentina, acabaram com inflações elevadas, falta de produtos no mercado e uma brutal recessão. Não é um caminho bom para se trilhar. Vamos pensar em sermos mais razoáveis, e esse é meu principal mastro em relação ao resultado da inflação do IPCA 15 agora de maio. Não se deve forçar artificialmente contenção de preços. Isso não dá certo. Então, só para concluir, nós temos sim uma tendência de queda inflacionária de maneira geral. Espero que essa tendência prossiga até abaixo de 0,35%, mas temos alguns percalços. Primeiro, gasto público provocando inflação, perspectiva de alta da carga tributária provocando inflação também, e eventualmente um policialismo no controle de preços, fazendo com que as pessoas que tenham por ocupação principal o comércio se antecipem também no sentido de, antes da fiscalização chegar, eu vou alinhar meus preços numa condição melhor. Isso chama-se economia conflito distributivo, ou seja, há uma briga entre os vários segmentos da economia para ver quem tira mais vantagem. Isso é legítimo e o próprio mercado tradicionalmente dá conta disso. No momento que você congela ou começa a controlar essa dinâmica, sempre deu bagunça e vai continuar dando. Então, não façam isso, crianças da economia. E agora, como segundo e último assunto do vídeo de hoje, então não esqueça, vou lembrar aqui agora, para antecipar um pouquinho, deixe seu like, o compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos e, para quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao Fora de Curva. Nosso assunto para fechar o vídeo: um paciente, um sujeito que era tetraplégico, ou seja, não mexia nem braços nem pernas, voltou a caminhar depois de receber implantes no cérebro e na medula. O que acontece, gente? Eu não sou médico, muito menos curandeiro, mas vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona. Quando nós temos uma quebra na coluna, existe uma grande possibilidade de as mensagens cerebrais que saem da cachola aqui, transitam pela medula na coluna e vão para os órgãos, não recebam essas mensagens de maneira devida. E aí, se alguém sofre um acidente, muitas vezes não consegue mexer, como eu falei, braços, pernas ou braços e pernas, que é mais terrível ainda. E isso acontece por quê? Porque um sistema de comunicação é rompido. Se a gente restabelece esse sistema de comunicação, teoricamente, agora na prática, os movimentos tendem a voltar, e é exatamente o que conseguiram pesquisadores da Suíça e da França. Escolheram um paciente paralisado por uma lesão na coluna, implantaram chips no cérebro e na medula, restabelecendo esse sistema de comunicação. Foi uma coisa muito trabalhosa, uma coisa evidentemente complexa, mas é um super avanço na medicina, especialmente nessa área motora. Esse estudo prático foi liderado por um sujeito chamado Gregori Curtini, que é da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. E, gente, se eles conseguirem mais sucesso, se eles conseguirem consolidar esse avanço, vai ser a solução de vida para muita gente. E eu não estou falando apenas daquelas pessoas que perderam movimentos de braços, pernas por conta de acidentes, e sim também para a recuperação motora de outros tipos de doença, como Parkinson e também vários tipos de paralisia. Pessoal, o mundo hoje está muito cheio de confusão. Talvez nós não estejamos tão inseguros com relação ao futuro desde o início ao meio da Segunda Guerra Mundial. Mas, paralelamente a isso, temos que reconhecer: a ciência vem conquistando enormes avanços e vai ser realmente uma pena se nós desperdiçarmos perspectivas de um mundo melhor ou de uma vida melhor por conta de prestar demais atenção ou dar apoio demais a pseudo-líderes ou malucos que têm poder para fazer suas barbaridades, não só no mundo, mas também aqui no Brasil, concordam? Então, por hoje era isso. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.